A única criatura que não foi permitida entrar na Arca de Noé. A Arca de Noé foi criada para salvar Noé, sua família e um casal de todos os animais do mundo. Mas uma criatura não foi escolhida para ser salva, porque Deus impediu que fosse salva. A maioria de nós conhece a história do dilúvio e da Arca de Noé como um abrigo da destruição da raça humana por causa de sua maldade. Mas poucos sabem o segredo que essa história esconde, que é o dos Nefilim, as criaturas misteriosas que não entraram na arca e não sobreviveram ao dilúvio. A maldade criada pelos Nefilim foi o que levou Deus a tomar a difícil decisão de destruir a humanidade. De acordo com a história bíblica dos Nefilim, eles são o resultado de anjos caídos que se acasalaram com as filhas dos homens nos dias de Noé, criando assim super-humanos violentos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esses filhos de Deus eram na verdade anjos que se rebelaram contra Deus quando abandonaram seu lugar no céu, se tornaram seres humanos e começaram a tomar as mulheres que queriam porque viram como elas eram belas. Como resultado dessa união antinatural, nasceram filhos híbridos que não eram crianças comuns. Eles eram fortes, misteriosos e maldosos. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículos 4 a 5. Os Nefilim eram perversos e encheram o mundo de violência. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Uma sombra de maldade e ira foi lançada sobre a terra e sobre toda a criação por causa dos Nefilim. O mundo se tornou um lugar violento, eles começaram a controlar a humanidade e rapidamente a levaram à corrupção moral e de valores. Então Deus viu que isso era suficiente e decidiu destruir a humanidade. Mas, além de destruir a humanidade, Deus sabia que precisava salvar todos os animais que criou porque não encontrou falha neles. E para fazer isso, ele precisava escolher um representante humano que não tivesse maldade. Assim, Noé foi escolhido, pois ele tinha uma personalidade especial de uma pessoa justa que não era má. Noé é uma figura-chave na transição entre o passado e o futuro, antes e depois do dilúvio. Noé tinha uma escolha quanto ao seu comportamento moral, ele poderia ter escolhido ser perverso como o resto de sua geração, mas ele escolheu ser justo. Depois de escolhê-lo, Deus ordena a Noé que construa uma arca e lhe conta sobre seu plano de destruir o mundo com um dilúvio. A missão atribuída a Noé é salvar sua família e os animais que Deus criou. O Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Nem todos perceberam o fato de que foi Deus quem convidou Noé e sua família para entrar na arca para se juntar a ele. O convite de Deus a Noé para entrar na arca é muito interessante. O convite é para Noé e sua família, que inclui sua esposa, 3 filhos e as 3 esposas deles. Deus convida Noé para se juntar a ele na arca, começando com Deus dizendo a Noé: entra, o que não foi dito a Noé antes. Devemos lembrar que a construção da arca levou 120 anos, algo que poderia ter corrompido o comportamento de Noé ou de sua família. No entanto, Deus impõe uma condição: os Nefilim não são permitidos na arca. Afinal, eles foram os que causaram a corrupção do mundo e a maldade que prevalece nele. Noé recebeu a ordem de Deus, ficou confuso, mas confiou na palavra de Deus e seguiu suas instruções rigorosas. Talvez o que tornasse os Nefilim mais perigosos fosse que eles viram Noé construindo uma enorme arca de madeira por 120 anos e só perceberam no momento do dilúvio que não foram convidados, o que criou muitas questões sobre se os Nefilim sobreviveram ao dilúvio. A arca foi construída e, pouco antes de o dilúvio começar, a humanidade viu animais de todas as espécies entrando na arca. Então Noé entrou, sua esposa, suas noras e seus filhos, e então Deus fechou a porta da arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis capítulo 7, versículo 16. E novamente o versículo implica que Deus estava com Noé na arca. Deus foi quem chamou Noé para entrar na arca,
e ele foi quem fechou a porta da arca antes do início do dilúvio. Fechar a porta por Deus é um símbolo de que, após o julgamento de Deus sobre o mundo, não havia uma pessoa que pudesse mudar seus caminhos e entrar na arca. Isso simbolizava o ponto de não há volta. Então a Bíblia diz que todos fora da arca morreram no dilúvio. E prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de fera, e de todo réptil que se rastejava sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram desfeitas todas as substâncias que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintas da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 20 ao 23. Todos os Nefilim morreram no dilúvio, pois não entraram na arca. Além disso, a Bíblia confirma que apenas os justos na fé sobreviveram ao dilúvio, e todos os ímpios na terra, incluindo os anjos rebeldes e seus descendentes. Proibir os Nefilim de entrar na arca acabou sendo a decisão certa. Apesar da extinção deles, o legado dos Nefilim continuou em histórias posteriores. Isso também se estende até Moisés, relatando sobre os Nefilim vistos pelos 12 espiões dos israelitas, que espionaram por 40 dias na terra prometida. Talvez os espiões tenham mentido quando disseram que a alta tribo dos Refaitas eram os gigantes Nefilim, e eles distorceram grosseiramente a comparação ao dizer que os israelitas eram apenas do tamanho de gafanhotos ao lado deles. Mas junto com o falso relato dos 10 espiões medrosos e sem fé, havia um relato dos 2 espiões fiéis, Josué e Calebe. Por causa do relato negativo e do medo dos israelitas, Deus puniu toda a geração que não acreditou em seu poder, fazendo-os vagar por 40 anos no deserto do Sinai até que a geração sem fé morresse, exceto Josué e Calebe. E assim a próxima geração herdou a terra prometida. A história dos Nefilim não sobreviveu ao dilúvio dos dias de Noé. O relato dos espiões foi uma invenção da imaginação dos espiões da terra e dos israelitas sem fé, apesar de terem testemunhado a vitória milagrosa sobre o exército de elite egípcio afogado no Mar Vermelho. O termo Nefilim aparece 2 vezes na Bíblia, uma vez em Gênesis capítulo 6, versículo 4 e outra em Números capítulo 13, versículo 33. A identidade exata dos Nefilim e dos filhos de Deus é uma questão de debate entre os estudiosos, com alguns propondo que os filhos de Deus eram anjos caídos e outros sugerindo que eram descendentes de Sete. É um lembrete profundo das consequências destrutivas do pecado, mas também uma demonstração da justiça de Deus, razão pela qual a Arca de Noé é lembrada como um símbolo de esperança e salvação. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você aprendeu, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Você pode compartilhar o que sabe deixando um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este e para te aproximar de sua fé. Até a próxima e que Deus abençoe você.